Ficar de pé. Para podermos fazer uma oração. E nessa noite, de uma maneira um pouco diferente, a gente vai mudar um pouquinho a ordem de algumas coisas que envolvem o nosso culto. Mas como viemos aqui para louvar e engrandecer o Senhor, eu penso que tudo é proveitoso. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos. Amado Deus, Pai eterno, nós nos voltamos a Ti em oração, Senhor Deus. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o que nos traz a esse lugar. Mas que, Senhor Deus, acima de tudo, sejam corações que desejam ouvir a Tua voz. Sejam vidas que precisam do toque do Espírito Santo, daquilo que o nosso Senhor pode fazer sobre cada um de nós. Senhor Deus, que seja uma noite que venha nos surpreender em todos os sentidos, surpreender o nosso coração, nos surpreender quanto ao nosso futuro, que algo do Senhor hoje possa acontecer, como oramos, ó Pai, ontem, que nada, Senhor Deus, que não for para glorificar o Seu nome, aconteça, mas que somente para que o Senhor seja exaltado, glorificado, que esse seja o desejo do nosso coração. Oramos e fazemos isso no nome de Jesus, e que todos digam amém. Eu gostaria de convidar você a cantar uma canção muito significativa, muito importante, que eu penso que deve ser uma oração diária nas nossas vidas. Vamos declarar isso ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Declare mais uma vez ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Diga ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há
dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Eu quero convidar você a tomar o seu lugar, o seu assento. E eu gostaria de iniciar essa noite com uma reflexão. Eu tenho olhado para alguns textos da Bíblia e tenho sido profundamente tocado por Deus a refazer uma leitura sobre alguns momentos, sobre algumas fases e sobre algumas pessoas. E um texto que tem me chamado muita atenção é o texto que está em Juízes, capítulo de número 13. E eu vou ler e vou pedir a você que acompanhe essa leitura. São 8 versículos, os primeiros 8 versículos desse texto. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, não tinha filhos, porque a sua mulher era estéril. Certo dia, o anjo do Senhor lhe apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Contudo, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem coma nada impuro. Você ficará grávida e dará luz a um filho, em cuja cabeça não se passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao marido. Preste bastante atenção. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele nem me disse como se chamava, mas me assegurou: você engravidará e dará luz a um filho. Contudo, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e nem coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então, Manoá recebe essa profecia e faz o quê? Ele orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Eu queria chamar a sua atenção para um tempo que nós estamos vivendo. E esse tempo me faz perceber duas coisas. Esse tempo me faz perceber que talvez nós estamos enfrentando dias com profunda dificuldade de ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. Não tem sido fácil compreendermos o que de fato é a voz do Senhor.
E a outra coisa que me também chama muito a atenção é quando nós ouvimos a voz do Senhor e essa voz, ela em nós não tem mais capacidade de nos guiar. Perceba, nós estamos hoje num culto e por isso que eu pedi às irmãs do Nova Geração que começássemos esse encontro de hoje com uma breve reflexão. Nós não viemos aqui apenas para comemorar uma data próxima do dia 25 de dezembro, nós não viemos aqui para nos emocionar com os nossos filhos, nós não viemos aqui para podermos celebrar uma programação da nossa igreja, nós viemos aqui com o intuito de ouvir a voz do Senhor. E o que me chama a atenção é como nós estamos num tempo em que essas duas vertentes têm sido tão presentes. A dificuldade de ouvir, e quando nós ouvimos, a dificuldade que essa voz que ouvimos tem de nos dirigir. Certamente vamos ouvir a voz do Senhor hoje à noite, como ouvimos de manhã, como ouvimos na quarta-feira, como ouvimos no último domingo. Vamos ouvir de novo a voz do Senhor. E eu nunca consigo pensar que ouvir a voz de Deus é uma coisa comum, porque não é. Eu não estou ouvindo a voz de alguém, eu estou ouvindo a voz daquele que me criou, daquele que criou o mundo. Eu não consigo enxergar com simplicidade o ouvir a voz de Deus. Para mim é uma magnitude que eu não consigo dimensionar o momento em que aqui estou para ouvir a voz do meu Senhor. E o quão profundo significa isso, é o quão profundo, isso também tem uma capacidade gigantesca de me dirigir. Por isso, eu olho para esse texto e penso como ouvir a voz de Deus pode ser algo maravilhoso e como também pode ser trágico ao mesmo tempo. Por que eu estou dizendo isso? Imagine, irmãos, passar a ouvir a voz de Deus e isso não fazer mais diferença nenhuma na nossa vida. Imagine você ter saído da sua casa hoje, como para muitos outros encontros e cultos, e ouvir a voz de Deus e dizer, isso não significou mais nada para mim. Ao mesmo tempo que tem uma dimensão imensurável, também pode nos fazer viver uma tragédia do mesmo tamanho. E é por isso que esse tempo em que esse homem viveu é um tempo que nós precisamos parar para refletir. Por 40 anos, eu não estou dizendo 40 minutos, não estou dizendo 40 dias, eu estou dizendo 40 anos, as pessoas estavam envolvidas em outras vozes. Se fôssemos olhar para os dias de hoje, eu diria que também existem muitas vozes que tentam sufocar, roubar a voz do Senhor de nós. A gente não consegue mais desgrudar do celular para poder ouvir a voz do Senhor. A gente não consegue mais nos desvincular das distrações. A gente não consegue mais trazer a cabeça junto com o corpo para o momento em que vamos ouvir a voz do Senhor. Esse era um momento de 40 anos em que as pessoas tinham muita dificuldade de ouvir a voz do Senhor. E então, nesse tempo, aparece um homem. Na casa desse homem, um anjo visita aquele lugar. E aí, então, esse anjo fala com essa mulher, a esposa de Manoá, melhor dizendo, que depois de tanto tempo, o Senhor fala com eles e diz o quê? Através daquele anjo, olha, vocês vão ter um filho.
E a pergunta era, como é que a gente vai ter um filho se não tivemos até hoje? Porque a mulher, ela é estéril. E quando o anjo diz isso para eles, que eles teriam um filho, eles poderiam ter decidido não dar ouvido para aquilo que o anjo falou, dizendo, olha, a gente tem outros sonhos, a gente tem coisas mais especiais, outras prioridades para nós vivermos. Mas o texto sagrado diz que justamente eles decidiram ouvir a voz do Senhor. O Manoá, ele, quando recebe o recado da sua esposa, ele imediatamente faz o quê? Sublinhei esse momento da leitura, ele para orar, e a oração dele é, Senhor, traga de volta esse anjo, para que nós possamos receber dele as orientações de como nós vamos cuidar desse menino. Ele não deixou de acreditar, ele não buscou um outro caminho, uma outra direção. Ele queria que o anjo que disse que eles teriam um filho também pudesse orientar como seria a criação daquela criança. Por que eu digo isso hoje, antes de iniciarmos esse nosso encontro? Estamos nesse tempo em que a sensibilidade para as coisas de Deus tem sido cada vez mais difíceis. Estamos vivendo num tempo hoje em que eu não sei se muitos de nós fôssemos o Manoá, seria a mesma reação. Talvez diríamos, Senhor, olha, eu tenho outras prioridades. Senhor, eu não escolhi isso para a minha vida, eu estou envolvido com outros projetos. Ele imediatamente disse, não, eu preciso agora da direção para poder cuidar. E o texto diz que é daquele lar, num tempo tão devastador, cheio de desafios, de uma barriga que era estéril, que nasce então alguém que daria início à libertação de Israel das mãos dos filisteus. Perceba, hoje você está num lugar em que talvez você chegou aqui hoje dizendo, eu fui ver o meu filho, eu fui a um lugar para assistir o meu filho cantar. Eu fui assistir a apresentação do meu sobrinho, do meu filho. E às vezes nós não temos o tamanho, a dimensão daquilo que nós vamos viver. Eu estou hoje compartilhando isso com você, para que você, ao olhar para cada canção, a cada encenação, para que o seu coração seja sensível. Não ouça canções, ouça a voz do Espírito Santo. Não leia frases, ouça o que Deus está compartilhando com o seu coração. É o que me faz refletir. Num tempo de lutas, Deus fala. Talvez você chegou aqui hoje, nessa noite, com muitas lutas. Israel vivia um tempo de muitas lutas. E naquele período o anjo do Senhor falou. Manoá teve um coração sensível. E quando nós decidimos então ouvir a voz de Deus, Deus ele começa a gerar. Pastor, eu fui a um culto de apresentação de Natal. Você pensa que você veio a um culto de apresentação de Natal, mas eu quero dizer isso para você, que quando nós somos sensíveis à voz de Deus, Deus começa a gerar através das nossas vidas. Aquela mulher que era estéril, quando ela ouviu a voz do Senhor, Deus começou a gerar. Quando ela ouviu a voz do Senhor, os 40 anos de tristeza começaram a acabar. E por último, eu quero dizer isso para você, que ouvir Deus falar nunca é vazio de uma missão. Ouvir significa sempre receber uma missão do Senhor.
eu termino essa minha breve palavra com uma frase para que você possa refletir. Deus, Ele não te trouxe aqui para te emocionar. Deus, Ele te trouxe aqui para te direcionar, para te conscientizar. Nós não viemos a esse encontro para a gente chorar. A gente veio a esse encontro para receber uma missão do Senhor. O Natal não é um menino que veio para viver, é um menino que veio para morrer. O Natal não é uma data para a gente se encantar, é uma data para a gente esperar a Páscoa. Aquele que morreu, aquele que ressuscitou. O Natal é para a gente lembrar que ouvir a voz do Senhor nunca é vazio de uma missão, que parece muitas vezes cheia de desafios, mas que envolve sensibilidade para dizer: Senhor, eu aceito. Eu digo a você, abaixe o volume da euforia, abaixe a expectativa de ver o que o seu filho vai apresentar, qual vai ser a performance, e diga ao seu coração: Deus, fala comigo nessa noite. Deus, eu preciso voltar a ouvir a sua voz. Quem sabe hoje aqui você não é um Manoá, alguém que vai ouvir Deus e que vai gerar algo que antes parecia ser impossível. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar junto com a igreja, enquanto as cooperadoras do Nova Geração vão se preparar. Eu gostaria de orar para que daqui a pouco eles possam começar esta apresentação de Natal. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Amado Deus, nós nos voltamos a Ti em oração. Obrigado, Jesus, por esse momento tão precioso. Que não seja, Senhor Deus, uma noite em que fiquemos encantados com a apresentação, com o espetáculo, mas que nós saímos daqui hoje com mais do que tudo que vai ser, Senhor Deus, apresentado. Saímos daqui hoje com uma missão. Assim como Manoá, nós possamos dizer: Deus, eis-me aqui. Ouvir a voz do Senhor é lembrar que o Natal é, Senhor Deus, a expectativa da Páscoa. O Natal é dizer: Senhor, ajuda-me a ser sensível à sua voz. Eu não vim aqui para me emocionar, mas para me reconectar com aquele que me chamou. Que hoje esse encontro possa ser um encontro em que venha gerar algo no coração e que seja, Senhor Deus, muito maior do que aquilo que nós possamos imaginar. Ajuda-nos a ter ouvidos sensíveis, corações disponíveis para aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa jornada. É a oração que faço, e faço em o nome de Jesus. E que toda a igreja do Senhor diga amém. Olhe para a pessoa ao seu lado, diga para o seu irmão, para a sua irmã, diga: meu irmão, que você tenha um ouvido sensível à voz do Senhor em nome de Jesus.
Há alguns anos atrás, eu estive aqui, nesse exato lugar, fazendo parte dessa linda história, onde cada verso, cada estrofe, falavam do verdadeiro amor de Cristo. Hoje, eu volto como um jovem, e é impossível não olhar para tudo isso e não sentir gratidão. Gratidão por ver novos rostos, novas vozes, novas crianças, novos adolescentes, unidos num só propósito: edificar o reino. A verdade é que o tempo passa, mas a essência, ela permanece. Deus continua conduzindo a nossa viagem. Ele nos chama para cada vez mais perto dele, unindo cada geração. Ele nos lembra exatamente de onde nós viemos, para onde estamos indo. Que esse musical seja mais do que uma apresentação, seja um encontro com a verdade, com a presença de Deus, aquela que atravessa o tempo, une gerações e transforma corações. Que cada música, cada palavra cantadas hoje aqui, seja para a honra e a glória do Senhor, o verdadeiro autor da nossa viagem. Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar, tenho pressa de chegar. Estou indo para lá. Minha vida é uma viagem.
Cada passo da nossa jornada carrega escolhas. Quando decidimos fazer as malas, não estamos apenas arrumando roupas. Estamos reunindo fé, coragem e esperança. Porque essa viagem não é para um lugar qualquer, é para o lar. O lar onde olhos cansados encontrarão descanso e corações inquietos encontrarão direção. Mas no caminho, muitas vezes tropeçamos, caímos, nos ferimos, nos quebramos por dentro e pensamos que não vamos chegar. Só que aquele que nos chama para o lar não nos deixa pelo caminho. Ele nos levanta, limpa a poeira, cura as feridas e restaura as partes que o mundo tentou arrancar. Se a nossa vida é uma viagem, ele é a ponte. Se o nosso destino é o céu, ele é o caminho. Por isso, agora seguimos cantando, não mais como quem carrega o peso, mas como quem foi curado, transformado, restaurado pelo amor que nunca falha. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então, curado não me quero mais estar, quebrado se por Ele posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então, curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Fui manchado e quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu e fui restaurado. Restaurado no amor de Cristo, então, curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então, curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então, curado não queremos mais estar, quebrado se por Ele somos nós transformado. Restaurado no amor de Cristo, então, curado não queremos mais estar, quebrado se por Ele somos nós transformado. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Quando somos restaurados pelo amor de Cristo, algo dentro de nós renasce. O que era ferida vira testemunho. O que era cansaço vira força. O que era quebra vira recomeço. E é no recomeço que o céu fala com a gente. Assim como um dia, depois de muita escuridão, muita água e muito medo, o próprio Deus colocou no alto um sinal. Um lembrete colorido de que nenhuma tempestade é eterna. E que a aliança dele permanece, mesmo quando tudo ao nosso redor desaba. 7 cores atravessando o céu, cada uma brilhando como se dissesse: meu amor não muda.
minha promessa não acaba, minha presença continua. Se fomos restaurados, então agora podemos enxergar. Depois da chuva que cai dentro da alma, Deus sempre revela a promessa que sustenta o coração. Deus colocou no céu o arco-íris da promessa, 7 cores pra lembrar que seu amor perfeito não vai terminar. Falou para Noé que faria uma aliança, traz um homem para sempre pra salvar da esperança, e nas nuvens pôs essa lembrança. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, são as 7 cores da promessa que depois da chuva Deus revela. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, são as 7 cores da promessa que depois da chuva Deus revela. Arco-íris da promessa, 7 cores pra lembrar que seu amor perfeito não vai terminar. Quando Jesus voltar, o arco-íris da promessa vai ser sinal da aliança pra salvar da esperança, e nas nuvens pôs essa lembrança. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, são as 7 cores da promessa que depois da chuva Deus revela. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, são as 7 cores da promessa que depois da chuva Deus revela. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, são as 7 cores da promessa que depois da chuva Deus revela. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, são as 7 cores da promessa que depois da chuva Deus revela. Depois que o céu brilhava com as 7 cores da promessa, o povo aprendeu que Deus sempre colocou um sinal para lembrar que Ele continua conduzindo a história. Mas mesmo com a promessa tão linda, o coração humano às vezes se esquece. Então surge alguém diferente, alguém que recebeu de Deus uma força que não vinha dos músculos, mas deu uma consagração, deu um propósito, mais do que ele mesmo. Era forte por fora, mas por dentro travava batalhas que ninguém via, porque não basta ter força nos braços, é preciso ter direção no coração. Ele venceu o inimigo que cercava, mas tropeçou nos inimigos que moravam dentro dele. A desobediência, a destruição, a confiança no próprio poder. Enquanto caiu, parecia que tudo havia terminado, mas o Deus da promessa, o mesmo que pinta o céu depois da chuva, também é o Deus que restaura aqueles que se arrependem. No momento mais escuro da sua vida, aquele homem pediu algo maior do que a força. Pediu uma nova mente e um novo coração. Deus ouviu, porque o Senhor não rejeita quem volta, não abandona quem clama.
e não desperdiça quem deseja recomeçar. Fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus pra livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com o osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força e se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependida Deus Sansão orou, Deus ouviu a sua força, logo restaurou as colunas do templo de Dagon. Ele derrubou os filisteus, derrotou Sansão. O fortão do cabelão que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão que pediu a Deus novamente coração. A história do homem forte nos lembra que Deus pode levantar quem caiu, mas também nos ensina que força sozinha não constrói o reino. Mas depois de ver alguém tão poderoso perder tudo e reconstruir o caminho, aprendemos que o maior sinal de maturidade não é levantar paredes, é estender a mão. Deus sempre levantou pessoas simples, com tarefas simples, mas com corações enormes. Houve quem costurasse para aquecer vidas. Houve quem cuidava de ovelhas com carinho. Houve quem mergulhou na obediência para ser curado. Cada um serviu com o que tinha, cada um ofereceu o que podia, porque o reino de Deus não importa a força dos braços, importa a disposição do coração. A verdadeira grandeza não está em mover montanhas, mas em mover o coração. Costuravam roupinhas para quem precisava. As mãos de Samuel, o sacerdote, ajudavam, o santuário limpavam. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar.
de Davi. Cuidavam das ovelhas do seu pai lá no campo. As mãos da menina escrava ajudavam na mamã mesmo longe de casa. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Quando usamos as nossas mãos para servir, percebemos que ajudar é mais do que fazer, é escolher o bem, mesmo quando ninguém está olhando. E foi exatamente isso que um jovem rei descobriu. Ele tinha poder, tinha posição e tinha responsabilidades enormes, mas entendeu que nada disso adiantava se o coração não soubesse discernir o que era certo. Então, quando Deus lhe perguntou o que desejava, ele não pediu força, riqueza ou fama. Ele pediu algo que nenhum tesouro do mundo poderia comprar: sabedoria para escolher o melhor caminho e fazer a vontade de Deus a cada momento. Porque mãos que servem são preciosas, mas mãos são guiadas pela sabedoria vinda de Deus, transformam vidas. No sonho Deus apareceu para Salomão e disse: peça agora o que você quiser. E aí Salomão não pediu fama ou dinheiro, pediu sabedoria para fazer tudo direito. E aí se fosse você, o que iria escolher? E aí, sabedoria é escolher o melhor caminho, fazer a vontade de Deus cada minutinho. Ela vem de Deus, não posso ter sozinho. O que você vai pedir? Eu quero agora ouvir. E aí? Se você passa o dia assistindo TV, sua mãe diz: ó, meu filho agora vai ler. E aí? E se algum amigo te fez algo mal, você acha que revidar é normal? E aí? Se estão zoando com alguém da sua classe, você se junta a eles ou faz a sua parte? E aí? Se seus pais pedem algo que você discorda, você obedece ou você os ignora? E aí? Sabedoria é escolher o melhor caminho, fazer a vontade de Deus cada minutinho. ela vem de Deus, não posso ter sozinho. O que você vai pedir? Eu quero agora ouvir. E aí?
A sabedoria verdadeira sempre conduz à verdade, porque quem busca a voz de Deus aprende a reconhecer quando o coração está cheio de luz e quando está cercado por sombras. Há momentos na história em que o povo se perde, seguindo caminhos que parecem fortes, mas são vazios. Caminhos que fazem barulho, mas não respondem. Caminhos que prometem tudo, mas não sustentam nada. E então Deus, em sua graça, revela novamente quem Ele é, não com discussões, não com confusões, mas com a sua presença. Um fogo santo que desce do céu, não para destruir, mas para mostrar que somente Ele tem a vida, somente Ele tem poder, somente Ele é o Senhor. Israel tinha abandonado ao Senhor, quase todos adoravam a Baal. Só Elias era um profeta fiel, e um grande duelo ele convocou. Só Deus de Israel é o único Senhor. Só Deus de Israel é o único Senhor. No Monte Carmelo, 2 altares, um a Deus do céu e outro a Baal. De onde viesse o fogo sobrenatural, provaria a todos quem era o Deus real. Só Deus de Israel é o único Senhor. 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 Gritem mais alto, Ele está dormindo. Talvez Baal foi para o banheiro. Podem gritar o dia inteiro. Quem não existe não pode estar ouvindo. Cabe ao redor do altar um poço, encham de água os cantos todos. Nosso Deus é o único que do céu fará cair um fogo. Só o Deus de Israel é o único Senhor. Só o Deus de Israel é o único Senhor. Só o Deus de Israel é o único Senhor. Só o Deus de Israel é o único Quando o fogo desceu do céu para mostrar quem era o Deus verdadeiro, o povo viu que nenhuma força humana pode apagar aquilo que Deus acende. Mas a história não termina apenas com o fogo que prova. Existe também o fogo que revela quem está do nosso lado. Porque há momentos em que não enfrentamos apenas dúvidas, mas pressões, ameaças e decisões que testam a nossa fé. Momentos em que o mundo inteiro parece exigir que a gente se curve, siga a multidão, abra a mão da verdade para evitar o confronto. Mas aqueles que conhecem o Deus vivo não se ajoelham para o que é falso. Eles permanecem firmes, mesmo que isso os leve para dentro da fornalha. E é justamente ali, no lugar onde o medo dizia que tudo terminaria, que a presença de Deus se torna mais visível, mais próxima, mais real.
O fogo que destrói também é o fogo onde Deus caminha conosco. A chama que assusta também é a chama onde Ele sustenta. Podem tocar sua música, não vamos nos ajoelhar. Pode obrigar todo mundo, nós não vamos nos prostrar. Só adoramos ao Deus Altíssimo. Só adoramos ao Deus Altíssimo. Não temos medo do fogo, não temos medo de nada. Além de Deus não há outro, preferimos ir pra fornalha. Não temos medo do fogo, não temos medo de nada. Além de Deus não há outro, preferimos ir pra fornalha. Podem tocar sua música, não vamos nos ajoelhar. Podem brigar todo mundo, nós não vamos nos prostrar. Só adoramos ao Deus Altíssimo. Só adoramos ao Deus Altíssimo. Não temos medo do fogo, não temos medo de nada. Além de Deus não há outro, preferimos ir pra fornalha. Não temos medo do fogo, não temos medo de nada. Além de Deus não há outro, preferimos ir pra fornalha. Nós não temos outro rei, somos fiéis às suas leis. Nós não temos outro rei, somos fiéis às suas leis. Não temos medo do fogo, não temos medo de nada. Além de Deus não há outro, preferimos ir pra fornalha. Não temos medo do fogo, não temos medo de nada. Além de Deus não há outro, preferimos ir pra fornalha. Ele com a gente sempre vai, no fogo ao nosso lado está. Ele com a gente sempre vai, no fogo ao nosso lado está. Depois de tudo o que vivemos, existe uma lição que atravessa qualquer história: a escolha do coração. Porque, no meio das responsabilidades, do barulho, das tarefas e da correria, existe o convite que Deus continua fazendo: estar perto. Às vezes estamos tão ocupados fazendo, ajudando, resolvendo, que não percebemos que o Senhor deseja mais do que o nosso trabalho. Ele deseja a nossa atenção. Há um lugar de descanso que não se encontra na pressa, mas na presença. Há uma parte que nunca será tirada e que só encontramos quando paramos para ouvir a voz de Jesus. Gostavam de ir à casa dela, Maria. Pertinho dele o ouvia, mas Marta só ficava nas panelas. Quem tá certo é a Maria, que tem tempo para mim. Marta, vem ficar comigo, sou o teu melhor amigo. Quem tá certo é a Maria, que tem tempo para mim.
vem ficar comigo. Sou teu melhor amigo. Jesus tinha amigas em Betânia e gostava de ir à casa dela, Maria. Pertinho dele o ouvia, mas Marta só ficava nas panelas. Quem tá certo é a Maria, não tem tempo para mim. Marta vem ficar comigo, sou teu melhor amigo. Quem tá certo é a Maria, não tem tempo para mim. Marta vem ficar comigo, sou teu melhor amigo. Quando o coração descobre qual é a melhor parte, ele passa a escolher a presença do Mestre acima de todas as coisas. E quem aprende a sentar aos pés de Jesus também aprende a reconhecer o valor de quem caminha ao nosso lado. Porque quando ele é o nosso melhor amigo, ele mesmo coloca pessoas que nos ajudam a permanecer no caminho. Amigos que nos lembram do que importa, que nos puxam para perto da luz, que nos carregam quando a força falha e quando celebram quando a graça nos alcança. São amizades que não distraem, nos puxam, não nos empurram para longe, nos levam mais para perto, não nos deixam iguais, nos fazem melhores. Som é esse lá no telhado, o povo lá embaixo está assustado. Jesus pregando, casa lotada, entrada interditada, mas estão improvisando. Um homem aleijado busca um milagre e seus amigos fazem um gesto louco de bondade. Isso é que é amigo, isso é que é amigo, me leva sempre pra pertinho de Jesus. Isso é que é amigo, isso é que é amigo, me leva sempre pra pertinho de Jesus. E hoje eu sou muito melhor. Lá vem a cama, vem lá de cima, o povo olha sem acreditar na cena. Jesus perdoa os seus pecados, levanta, leva a cama, todos ficam admirados. Mas se não fosse a ajuda dos seus 4 amigos, jamais esse milagre poderia ser possível. Isso é que é amigo, isso é que é amigo, me leva sempre pra pertinho de Jesus. Isso é que é amigo, isso é que é amigo, me leva sempre pra pertinho de Jesus. Hoje eu sou muito melhor. Eu vou escolher. Se é bondoso, honesto e só faz o que é bom, e me faz ser melhor, muito melhor do que eu sou. Não quero mais andar com gente que me faz errar. Amigos de verdade sempre vão me carregar. Me ensinam, me ajudam e me levam até Jesus. Amigos de verdade não são trevas, são da luz. Isso é que é amigo, isso é que é amigo, me leva sempre pra pertinho de Jesus. Isso é que é amigo, isso é que é amigo, me leva sempre pra pertinho de Jesus. Isso é que é amigo, isso é que é amigo, me leva sempre pra pertinho de Jesus. Isso é que é amigo, isso é que é amigo, me leva sempre pra pertinho de Jesus. E hoje eu sou muito melhor. E hoje eu sou muito melhor. Quando descobrimos o valor de uma amizade que nos leva para mais perto de Jesus, entendemos que não caminhamos sozinhos,
O céu nos dá pessoas que nos levantam, que nos carregam em fé, que apontam o caminho de volta quando a alma se perde. Mas, mesmo com bons amigos, existe um trabalho que cada coração precisa enfrentar. Há dias em que o vento sopra forte. Há pensamentos que tentam nos afastar do bem. Há tentações que sussurram caminhos fáceis, mas perigosos. E é nessas horas que lembramos, não lutamos com nossas próprias forças. Existe uma armadura que conseguimos ver, mas que protege, sustenta e fortalece. Uma armadura que só o Senhor dos Exércitos pode dar. Ele é quem nos veste com o coração, nos enche de fé, nos firme na verdade e nos prepara para vencer aquilo que tenta quebrar o nosso coração. Precisamos estar revestidos do coração de Deus, porque é Ele que nos dá a força, é Ele que luta só com Ele. Ele que venceremos, com Ele venceremos. Preparo para a luta, visto agora a minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos Exércitos é o que me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Alto! Direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansa. Frente pra retaguarda. Ha! Sentido. Marca, passo. Me preparo para a luta, visto agora a minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos Exércitos é o que me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Cinto da verdade, coração da justiça, sapatos da preparação pra anunciar a paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada da palavra de Deus. Me preparo para a luta, visto agora a minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos Exércitos é o que me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Depois de lembrar que Deus nos dá força para enfrentar o que é mal, também lembramos que Ele nos colocou nesta terra para um propósito maior. O Brasil não é apenas um lugar onde vivemos, é o lugar onde fomos chamados para brilhar, para servir, para anunciar o Evangelho com a vida. Quando olhamos para o nosso país, tão bonito e tão cheio de diversidade, sabemos que temos uma responsabilidade aqui. Sermos luz, sermos voz, sermos testemunha do amor de Deus. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E esse é o nosso desejo para o Brasil, que cada vez mais corações encontrem essa verdade. E entre as cores que representam o nosso país, há uma delas que nos lembra de algo profundo: o branco, que aponta para a paz verdadeira que só o amor de Jesus pode trazer.
gente passa de avião ou na estrada. A nossa natureza tem belezas mil, por isso tem o verde na bandeira do Brasil. O amarelo é o ouro, tantos minerais tesouro. Mas quer saber que eu acho qual é nossa riqueza? É o nosso povo, disso eu tenho certeza. Verde e amarelo é meu Brasil, lindo como ninguém jamais viu. Eu quero fazer brilhar as suas estrelas. Verde e amarelo é meu Brasil, lindo como ninguém jamais viu. Eu quero fazer brilhar as suas estrelas. Azul da nossa bandeira são os rios, céus cheios de estrelas. O branco é o desejo de viver a paz, que só teremos com o amor que Deus nos traz. Verde, amarelo é meu Brasil, lindo como ninguém jamais viu. Eu quero fazer brilhar as suas estrelas. Verde e amarelo é meu Brasil, lindo como ninguém jamais viu. Eu quero fazer brilhar as suas estrelas. Verde e amarelo é meu Brasil, lindo como ninguém jamais viu. Eu quero fazer brilhar as suas estrelas. Verde e amarelo é meu Brasil, lindo como ninguém jamais viu. Eu quero fazer brilhar as suas estrelas. Depois de celebrarmos a beleza da nossa terra, lembramos que o Brasil faz parte de algo muito maior. Uma história escrita por Deus para todas as nações. O mundo é grande, diverso, cheio de povos, línguas e culturas. Mas existe um momento que unirá todos eles, o dia em que Jesus voltará. A mesma voz que ecoa aqui, no nosso Brasil, também alcançará quem vive longe, em continentes distantes, em cidades que nunca vimos de perto. E a promessa é a mesma para todos. Ele virá, e todo olho o verá. Não importa o país, o idioma ou a distância, porque quando o rei voltar, cada nação reconhecerá a sua glória, e cada povo proclamará: aleluia, eis que vem o meu Jesus. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até no Japão. Japão. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Bolívia. Bolívia. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Espanha. Espanha. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia, eis que vem meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia, eis que vem meu Jesus. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá,
Depois de lembrarmos que um dia Jesus voltará, glorioso, visível a todos os povos e nações, somos conduzidos de volta ao começo dessa grande história, a noite silenciosa em que tudo começou. Aquele que virá nas nuvens, o rei esperado por toda a terra, um dia chegou de forma simples, humilde, suave como um bebê colocado numa manjedoura. Antes que todo olho pudesse vê-lo, em glória, um pequeno grupo viu, primeiro em ternura, Maria, José, alguns pastores, e o céu inteiro celebrando. Ele veio como luz na escuridão, como paz para os corações aflitos, como salvação para todos os povos. O Messias prometido entrou no mundo de uma forma inesperada, mas trazendo esperança que nunca mais seria apagada. E agora, enquanto aguardamos sua volta, celebramos o seu começo. A luz que nasceu naquela noite continua brilhando hoje. E nos guia, como uma estrela, nos convidamos a adorar aquele que é o Filho de Deus. Por isso, abrimos o coração, levantamos a voz e celebramos. É Natal! Um menino nos nasceu, Um filho se nos deu, veio trazer salvação. É a luz da escuridão. Abra o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invade o Natal chegou. Trouxe a luz sobre nós, vamos adorar. É Natal do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro verá a luz brilhar, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Abra o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invade o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro verá a luz brilhar, aleluia, 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 aleluia. Feliz Natal! Amém? Deus seja louvado.
Se puder aumentar mais um pouquinho esse microfone, por favor. Qual é a sua missão? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, ao final desse momento do Nova Geração, pergunte para esse irmão que está aí, qual é a sua missão depois de hoje? Qual é a sua missão? Pergunta para o seu irmão aí, diga para ele, meu irmão, eu estou acordado, espero que você também esteja. Qual é a nossa missão? Viver o Natal todos os dias, independente das lutas, com alegria no nosso coração. Amém? Daqui a pouquinho as crianças vão sair. Eu vou pedir a você apenas mais alguns minutos para poder compartilhar com você, antes de encerrarmos esse nosso encontro da noite, lembrando a todos que quarta-feira agora nós temos o nosso último encontro falando sobre um tema muito importante. Somos ricos. Quem tem Jesus é rico, sim ou não? Somos ricos. Qual é a sua riqueza? Que a gente possa declarar hoje que a nossa riqueza, dinheiro nenhum pode comprar. Falamos na primeira quarta-feira que somos ricos de paz. Na última quarta-feira, somos ricos de sabedoria. E nessa próxima quarta-feira, somos ricos de alegria no Senhor. Então, eu quero convidar você a estar presente. A gente sabe que o Flamengo vai jogar, que vai ganhar mais uma vez. Mas isso não atrapalha o culto, porque vai ser fora do horário de culto. Então, se organize para estar na casa de Deus, em nome de Jesus. E também lembrar você que o material da EBD, da nossa igreja, esse novo tema, que vai iniciar agora no início de 2026, próximo domingo, dia 21, é o último dia da nossa EBD, no assunto o peso do vento, né, que está sendo compartilhado, e a partir de janeiro, dia 4, esse assunto que vai ser tão importante, fundamentos que sustentam a nossa fé. E eu queria convidar você a não ficar de fora hoje ainda, procure o diácono Jonathan, para que você possa ter o seu material e iniciar esse ano nesse tema tão importante, tão precioso para todos nós. E lembrar você também que no próximo domingo, dia 21, à noite, nós vamos ter também uma apresentação de Natal, com um grande movimento aqui de irmãos que estão trabalhando para poder fazer algo precioso para o Senhor, violino, piano clássico, cordas. Vai ser um tempo muito especial também de louvor e adoração ao nosso Deus. E quero aqui compartilhar com você que dia 24 não haverá culto, por conta da data do Natal. No dia 28, no último domingo desse mês, nós vamos realizar aqui na nossa igreja um ato consagrando o nosso 2026 ao Senhor. E nós fizemos um papel, eu vou pedir ao diácono Januário que venha aqui à frente, por favor. Nós fizemos um papel, distribuímos hoje de manhã à igreja, falando sobre esse assunto. Qual é a área da sua vida que você deseja consagrar ao Senhor? Pastor, eu não vim hoje de manhã e eu preciso desse papel para poder anotar, para eu poder colocar as minhas informações. Você vai colocar ali, tem diversos assuntos, eu não vou lembrar na ordem exatamente, mas família, vida espiritual, vida emocional, vida profissional, vida ministerial, diversos assuntos ali que colocamos para você colocar diante do Senhor. A gente lê o texto que está em Provérbios, que diz assim, consagre ao Senhor todos os seus planos e você será bem-sucedido. A gente acha que é colocar nas mãos de Deus, que vai acontecer tudo como a gente quer. E a gente precisa olhar para esse texto e sermos bem sinceros naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Pastor, eu estou sem esse papel para eu poder anotar aquilo que eu desejo consagrar ao Senhor. Levanta a sua mão, por favor. O diácono Januário vai rapidinho entregar a você, para que você não fique sem esse papel. Enquanto o diácono Januário vai falando, quero convidar você, dia 31 de dezembro, o nosso último culto de 2025, quarta-feira, às 22 horas, um culto de gratidão ao Senhor. Não fique de fora, esteja preparado para que possamos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor e encerrar
este ano louvando, adorando a Deus, e iniciar o próximo ano também louvando e adorando ao Senhor. E lembrar a todos que hoje, dia 14, é o nosso último dia para a ação social do Natal, que envolve os nossos irmãos em Moçambique. Então, você que tem me ouvido falar isso desde o início do mês de novembro, falamos sempre nos nossos anúncios que dia 14 seria o último dia desse assunto. Então, eu queria compartilhar isso com você, que hoje, daqui a pouquinho, vamos estar falando sobre dízimos e ofertas, e eu queria lembrar você sobre esse propósito que nós estabelecemos de podermos servir os nossos irmãos que estão lá em outra nação, do outro lado do continente, nesse propósito. Amém? Vou pedir um outro diácono que está olhando aí, o diácono Januário, que possa dar uma ajuda a ele aí, por favor. Né? Isso. Para a gente poder agilizar um pouco mais. Amém? Deixa eu aqui dar uma palavra à igreja. Eu conheço diversos hinos que falam sobre fidelidade ao Senhor, mas eu me lembro de um hino muito importante que diz assim: Deus ama quem dá e dá com alegria. Deus ama quem dá com amor. Deus ama quem dá com maturidade, com entendimento, com liberalidade no seu coração. E eu queria convidar você nessa noite a fazer isso com alegria. Hoje de manhã, no nosso culto, às 9 horas, eu falei sobre o que nos motiva a sermos generosos. Não é aquilo que vamos ganhar, é aquilo que já temos em Cristo Jesus. É esse entendimento que nós precisamos ter. Eu não vou ser fiel ao Senhor para alcançar algo, é porque eu já tenho algo de Deus na minha vida, é por isso que eu sou fiel ao Senhor. Falamos sobre a maturidade que envolve a fidelidade. Falamos sobre o entendimento que nós precisamos carregar no ato de fidelidade. E encerramos compartilhando algo que é bíblico, que a fidelidade revela o nosso coração. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E esse momento da fidelidade é um momento que nós revelamos o que Jesus significa na nossa vida. E se nós formos olhar para aquilo que ganhamos do Senhor, mesmo sem merecer, nós vamos compreender o quanto que significa a nossa fidelidade ao Senhor. Se tivermos maturidade para compreender que onde está o nosso tesouro revela o nosso coração, vamos falar: Senhor Deus, nessa noite, eu quero revelar que o meu coração está em Cristo Jesus. As coisas passam. Eu estava falando isso com uma pessoa nessa semana. As pessoas, às vezes, lutam tanto por coisas, e daqui a pouco alguém morre e a família toda está brigando, está em uma guerra, e eu quero incentivar você, nessa noite, a você fazer o seu melhor. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Se Jesus é o Senhor da nossa vida, a fidelidade a Ele é algo importante e natural. Amém? Nós somos fiéis ao Senhor, porque sabemos que tudo que vivemos vem do Senhor. Então eu quero incentivar você. Amanhã a nossa igreja inicia a semana com diversos compromissos, funcionários sendo pagos, compromissos, mão de obra, loja que estamos honrando aquilo que pegamos de material. Quero incentivar você a fazer o seu melhor nessa noite. Você que tem o seu envelope da campanha de Moçambique, também não deixe de poder se preparar para trazer aqui ao altar. Vamos orar. Você que não tem o seu envelope, tenha aí à frente. As informações tem no verso do seu envelope para você poder participar também. Quero participar junto com você. Também o QR Code para quem utiliza o aplicativo, quem está de casa acompanhando, também tem aí as informações para você também poder participar em nome de Jesus. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Pai amado, nós te adoramos, nós te louvamos. Senhor Deus, através de tantos momentos nesse culto, nesse momento nós queremos te louvar através da nossa fidelidade.
Senhor Deus, que seja com alegria, que seja, Senhor Deus, com compromisso, que seja, Senhor Deus, com amor, que seja com corações que nasceram de novo em Cristo Jesus. E, Senhor Deus, sabe que a nossa maior riqueza é quando nós fecharmos os olhos nessa terra, abrirmos na eternidade em Cristo Jesus. Senhor Deus, por isso nós te louvamos, pelo privilégio que nós temos e que compreendemos, e que significa ser fiel ao Senhor. Fazemos isso para glorificar ao Senhor e fazemos em o nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Você que já tem o seu envelope preparado, com o seu dízimo, a sua oferta, eu vou convidar você a se colocar de pé, vir aqui à frente. Eu gostaria de, antes das crianças cantarem uma última canção para encerrar, gostaria de poder estar aqui recebendo, apertar sua mão, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Senhor, ajude-nos a sermos sensíveis à sua voz. Começamos o nosso culto falando sobre isso. Que a gente possa sair daqui sensível e nos perguntando qual é a nossa missão em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos terminar louvando ao Senhor com as crianças, declarando isso. É Natal, Jesus é o nosso Natal. Diga isso para quem está ao seu lado. Jesus é o nosso Natal. Chega para frente. Nasceu, um filho se nos deu, veio trazer salvação, é a luz da escuridão. Abra o seu coração, sinta a paz entrar, é Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invade, o Natal chegou, trouxe a luz sobre nós, vamos adorar. É Natal do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia. É Natal do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro verá a luz brilhar, aleluia, aleluia. Coração, sinta a paz entrar.
É Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invade o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro verá a luz brilhar, aleluia, 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 aleluia. Irmãos, nós já estamos terminando. Você pensa que é fácil ensaiar, não sei, 14, 15 canções que foram ensaiadas, uma média? Você acha que é fácil ensaiar com a criançada que é ligado no 440 o tempo todo? Não é nada fácil. Pensa que é fácil lidar com isso, né? Então, pouco tempo, desafios, nem sempre todas as crianças estão presentes. É um desafio muito grande. Não é qualquer um que aceita um desafio como esse, né? Os meninos do Ministério de Louvor, decorar 14, 15 músicas, também não é nada fácil. Então, eu queria convidar você a dar um forte aplauso ao Senhor por essas vidas, em nome de Jesus. Deus seja louvado pelo empenho, pela dedicação de todos eles, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por essa noite, que Jesus tenha sido o centro e que, sobretudo, o Senhor tenha se agradado do nosso coração. Que seja, Senhor Deus, com amor, que seja, Senhor Deus, com alegria, que seja com toda, Senhor Deus, a nossa dedicação a Ti. Que tudo seja para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Senhor Deus, nos dê uma semana cheia, Senhor Deus, da Tua presença. Independente das lutas e desafios, que o Senhor possa continuar junto conosco. É a oração que eu faço, colocando a vida do meu irmão, da minha irmã, das crianças, da Tua igreja. Assim eu faço isso em nome de Cristo Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Dê um abraço gostoso em pelo menos 5 pessoas. Diga isso para o seu irmão. Até quarta-feira, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.